Olá, meus irmãos, minhas irmãs, companheiras desta instituição. Muita luz e muita paz, é sempre com muita alegria que retorno a esta casa para falar um pouco da doutrina de nosso amado Mestre Jesus. O tema sugerido foi: o trem da vida tem várias paradas. Eu entendi como a estrada da vida, né? E no livro Obras Póstumas, Obras Póstumas, nos traz uma história bastante interessante que eu vou passar para vocês, para que a gente possa falar a respeito e entender um pouco a respeito da reencarnação, que é um tema bastante explorado, né? Por todos os expositores, sempre está falando sobre reencarnação. E no livro Obras Póstumas consta uma linda história que nos faz compreender melhor a reencarnação. Eu estou lendo os slides que estão ali na minha frente para me guiar, né? Imaginemos uma longa estrada. Em vários pontos dessa estrada existem florestas que é preciso atravessar. As florestas simbolizam a reencarnação, a encarnação. Encarnar, reencarnar, voltar à carne, né? Voltar à carne. Então, vamos lá. Um viajante caminha pela estrada e chega à primeira floresta. Não encontra o caminho e se perde. Normalmente, a sua primeira experiência, né, como espírito reencarnante, né? A floresta é muito fechada, o sol quase não ilumina e o viajante sem rumo está perdido, porque as dificuldades são muitas, né, para que ele possa ultrapassar aquela floresta, né? Então, cansado com os pés feridos pelas pedras, né? Chega ao final da floresta, chegou ao final daquela encarnação. Então ele volta, né? E torna a encontrar a luz, o caminho e a luz, né? Mais adiante, muito longe, encontra a segunda floresta, que é a segunda oportunidade que ele tem. E passa pelas mesmas dificuldades anteriores. Só que o viajante tem mais experiência e consegue atravessar sem se ferir muito. Que ele já tem no seu bojo, já tem no seu perispírito experiências que ele não lembra, mas intuitivamente ele percebe. Na terceira oportunidade que ele vem, retorna, encontra um lenhador que lhe ensina várias coisas para sobreviver. Aí você faz isso, você faz aquilo outro. São aquelas pessoas que nos orientam, a melhor forma da gente conduzir a nossa vida, né? Os nossos orientadores, os nossos educadores, os nossos pais, né? E o viajante continua a sua jornada, cada vez mais, com mais conhecimento, e a viagem se torna mais fácil, porque tantas vezes fora necessário ele retornar, mais conhecimento ele adquire e mais fácil se torna a encarnação seguinte. Porque nada se perde. Todo conhecimento nós carregamos de uma encarnação para outra e vamos nos melhorando, né? Bom, a estrada termina mais uma vez lá no cume. Nós já atravessou todas as dificuldades e várias encarnações. Então chega nessa, ele chega no topo da montanha, no cume da montanha, né? Lá do alto, o viajante observa todo o caminho percorrido, desde a primeira floresta até a última. Quando ele está lá no mundo espiritual, que ele olha, ele se lembra de todas as encarnações que ele já passou, por todas as dificuldades que ele já passou, porque ainda não é a última.
porque nós vamos retornar tantas vezes, desculpem, forem necessárias para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Recorda as dificuldades, naquelas oportunidades que teve, e elas parecem sem importância, pois ele já sabe, né, como superá-la. E na próxima encarnação que eu tiver, eu já tenho essa experiência toda aí, não vou me bater tanto. Eu vou consertar os meus erros e procurar não repetir. E fazer as coisas cada vez melhor. Né? Se tornem cada vez melhores para mim e para aqueles que estiverem comigo. Lembra do amigo lenhador que nós falamos na história? Pois é, que o ajudou a atravessar uma das florestas. Aparece então um bondoso velhinho que lhe fala assim: você chegou ao término da viagem. Vês aqueles que começam a jornada, ele já está lá no mundo espiritual. Então ele vai ver que as pessoas estão indo reencarnar novamente, né? Agora tens a experiência, vais procurá-los e esforça-te para guiá-los com seus conselhos, para que não se perca e chegue mais rápido, né? Atravesse mais rápido. Então, esse velhinho pode ser aquele instrutor espiritual, pode ser seu guia espiritual, pode ser aquela pessoa que está te dando conselho para que você retorne à orbe terrestre e seja para aquelas pessoas que estão com você o suporte, o apoio, para que eles sejam tão vencedores como você se tornou, entendeu? Ajudar sempre o outro que atravessa o nosso caminho, porque ninguém atravessa o nosso caminho à toa. Sempre existe um motivo para que alguém apareça na nossa vida, que você não sabe nem porquê. Ai, meu Deus, não sei porque fulano é assim na minha vida. É porque tem um motivo, né? Fulano não te procurou porque você tem olhos de boneca, não, ou pelos seus lindos olhos, não. É porque você tem o que oferecer. Mas qual a razão de não existir um caminho reto para chegar ao cume da montanha? Por quê? Temos que repetir tanto, voltar tanto, essa idas e vinda, idas e vinda, idas e vinda. Então responde o velhinho: os caminhos são muitos, respondeu o velhinho, mas só um conduz ao término da jornada. E todas as pessoas irão encontrá-lo como você o encontrou através de quê? Do trabalho, através das dificuldades, através do esforço e através da prática do bem. Esses são os 4 patamares, né? Os 4 pilares que vai nos nortear a vitória, alcançar a vitória numa encarnação. Pelo trabalho, que você tem que se dedicar e não deixar a sua mente vazia, se dedicar ao trabalho, ao estudo, né? Servir sempre da melhor maneira possível, sempre num esforço constante, porque as dificuldades elas vão surgir, mas na prática do bem sempre vai nos auxiliar a todos nós, né, a alcançar a vitória na nossa presente encarnação. Pois bem, então diz o velhinho: vai, meu filho, vai mostrar a luz aos que estão no início da jornada. Aqueles que estão entrando pela primeira vez, né? Você está ali para ajudar, para apoiar. E André Luiz, em sua notável simplicidade, adverte que somente solucionaremos os nossos problemas se não fugirmos dele. Porque os problemas são naturais, as dificuldades são naturais. E elas chegam para nós para que nós encontremos a solução, para que nós resolvamos aquele problema. Então, eu sempre digo assim para mim: eu não vim criar o problema. Eu coloquei isso na minha cabeça. Eu quero ser a solução. Eu quero ajudar. Entendeu? E eu sei que eu ajudando, alguém vai me ajudar também.
né? Alguém vai me ajudar também. Nas estradas da vida, nós vamos encontrar o quê? Débitos. O que vai acontecer? Débitos reaparecem, né? Por herança das vidas que se foram. No campo do espírito, problemas desafiam-nos a coragem e o bom senso, criando-nos perspectivas para a vitória. E o Evangelho do Mestre, né? Se o Evangelho do Mestre for um ponto de referência no nosso comportamento, em harmonia com o facho de luz com que o Espiritismo nos clareia a estrada, o que vai acontecer? Na enfermidade, nós vamos ter que ter a dieta e o repouso. A gente não pode ficar o tempo todo só na lida, tem que ter a dieta e o repouso. O medicamento e a disciplina. Ter esse cuidado, né? Ter o cuidado também de substancializar os valores positivos para que o reajuste do cosmo orgânico processe com mais tranquilidade. Ter um certo cuidado na nossa alimentação, ter cuidado com as nossas atividades, né? Porque 48 horas de trabalho não é bom para ninguém. Trabalhe o tempo necessário, faça o que for necessário. E nas dores morais? Vamos o quê? Buscar a esperança e a fortaleza moral. A paciência e o denodo são terapêuticas salutares e que nós devemos prestar atenção, ter paciência, buscar paciência e a fortaleza moral. Já nos conflitos emocionais, né, de longa ou de curta duração, desarticulando as almas desajustadas, a assistência internas, a prudência e a sobriedade. Ter cuidado com os nossos conflitos emocionais. Procurar sempre nos mantermos calmos, tranquilos, usar o bom senso, né? Vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas atitudes, né? Bem, o equilíbrio e a reflexão asseguram a alma inquieta a fé que esvanecerá nas leiras da insegurança. Então, sempre busca refletir em tudo aquilo que a gente precisa fazer, em tudo aquilo que a gente necessita fazer, né? Minha gente, é preciso que a gente possa entender que dramas e tragédias, insucessos e enganos encontram na luz da oração e na bênção do trabalho valiosos antídotos. Não deixemos que nos levar, né, pela insegurança, nos mantermos sempre em oração. Isso não significa que você tenha que orar 24 horas por dia. E eu, quando comecei logo na doutrina dos espíritos, que me falaram da reforma íntima, eu era horrível. Eu orava 24 horas, era mesmo. Eu orava de manhã, de tarde, eu estava o tempo todo orando. E lia 2, 3 livros ao mesmo tempo. Porque eu ainda não entendia o processo. Até que eu fui chamada a atenção. Que eu estava criando problemas emocionais para mim mesma. Aí que eu fui, botando o pé no freio, orar sempre, mas não 24 horas por dia. Por quê?
A oração, muitas das vezes você, como diz assim, em algum lugar que você está com problema e você, só em você dizer assim, meu Deus, você já está orando. Quando você fala Jesus Cristo, socorrei-me, já é uma prece. Né? Não é você ficar o tempo todo com, né? com aquele rosário, Ave Maria cheia de graça. Não, gente, não é isso. A nossa transformação de dentro para fora, a mudança do nosso sentimento, a mudança da nossa postura diante da vida. Procurar ser calma, prudente. Ser prudente. Né? Saber nos conduzir pelas veredas da vida. Na certeza de que nós estamos aqui no processo de aprendizado. E somos todos filhos de Deus, tendo as mesmas oportunidades de crescimento em níveis diferentes. Em nível diferente. Todos nós, ao retornarmos à Terra, trazemos conosco uma quantidade de fluido vital. E cada pessoa tem uma quantidade própria. Então, se eu tenho essa oportunidade de estar aqui, no orbe terrestre, eu sei que a Terra é uma escola, é um hospital. A Terra é uma escola, um hospital e é também uma prisão. A escola, porque você só sai da escola quando você aprende. Você só sai do hospital quando você está curado. E você só sai da prisão quando você encontra a liberdade. E liquida a sua dívida. Então, se eu me conscientizar disso, eu vou procurar ter uma conduta de modo que eu não desperdice o fluido vital. O que é o fluido vital? É aquele fluido que dá vida, que me auxilia a viver, a respirar. Então, se eu sei que fumar, beber vai fazer mal ao meu organismo, por que eu tenho que gastar o meu fluido vital prejudicando a minha saúde? Ah, se eu sou uma pessoa gulosa, como bastante, eu não como para viver, eu não como para viver, eu vivo para comer. Então, se eu sei que isso vai me fazer mal, eu tenho que procurar me esforçar para me conter. Ó, a dieta e o repouso. Eu tenho que ser vigilante comigo mesma. Se as pessoas que estão comigo passam por determinada situação, eu vou tentar ajudá-la dentro dos meus limites. Eu tenho responsabilidade com fulano até certo ponto. Porque eu não posso interferir no processo evolutivo dele, de interferir nas decisões, porque cada um de nós tem o nosso livre-arbítrio e trazemos conosco uma pauta reencarnatória, onde ali está escrito tudo o que nós devemos passar, por todas essas estradas da vida que nós passamos anteriormente e que temos já experiência. Então, essa experiência vai me fortalecer. Aí eu vou dizer assim, mas como é que eu vou perceber? Você vai perceber porque no momento que você vai passar por situação, aí você, intimamente, você rejeita aquela situação. Por exemplo, fulano que lida com a criminalidade. Aquela pessoa vai chegar no meu caminho porque lá atrás eu devo ter feito alguma coisa que nesta encarnação houve o quê? Uma lei de atração por aquele ato. Só que eu tenho experiências anteriores e tenho o meu livre-arbítrio que vai fazer com que a sirene da minha consciência
A consciência da gente funciona assim como uma sirene. Ela vai apitar e ela vai dizer, olha, não siga por esse caminho, porque esse caminho você vai cair novamente. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ouvir a voz da minha consciência. Vocês já repararam que você vai fazer uma coisa, ficar aquele negócio, vai, não vai, faça, não faça, faça, não faça? Então, eu vou ouvir a voz da minha consciência e tentar, dentro do possível, fazer com que aquela pessoa não vá para aquele caminho. Vou dar para ela as coordenadas para que ela não caia novamente. Eu vou estar ajudando, né, fulano a não cair no despenhadeiro, porque eu devo ter experiências. As pessoas chegam no nosso caminho, atravessam o nosso caminho, e não é por acaso. Elas atravessam o nosso caminho com N dificuldades, com N problemas, e juntam com os meus também. Mas se elas chegaram é porque Deus, a espiritualidade, Deus sabe que nós temos a condição favorável de ajudar. Agora, devemos ter o quê? O bom senso, usar o bom senso para saber até onde eu devo ir. E respeitar aquela outra pessoa naquilo que ele decidiu fazer. Porque ele também vai ser responsável pelas atitudes que tomar, pelo caminho que deve percorrer. Tem uns que procuram um caminho mais ameno, tem outros que procuram um caminho mais difícil. E a gente vai ajudando na medida do possível, porque quando a gente ajuda o outro, nós mesmos somos os primeiros a ser ajudados, né? Amarguras e tédios, desânimos e pessimismo são anomalia psicológicas de caráter transitório que a fidelidade aos princípios espírita cristão afastam para bem longe, restaurando a alegria e a paz. São palavras de Miramês. Hoje eu estou desanimada. Hoje eu amanheci desanimada. Quantas vezes, né? A gente acorda naquele desânimo, naquele pessimismo. Levante, sacode a poeira e dá a volta por cima. Muitas das vezes eu tô aqui no sofá e tô aquele desânimo, aquela coisa. Sabe de uma coisa? Eu vou levantar e vou fazer alguma coisa. Eu vou pegar um livro para ler. Vou pegar minha agenda. Vou ver se tem alguma palestra para preparar. Mas a palestra é no próximo mês. Mas eu vou aproveitar e fazer logo agora. Não, mas tem alguma coisa de artesanato, que eu gosto muito de artesanato. Vou pegar uma peça de artesanato para fazer. Vou assistir um bom filme. Vou pegar um bom livro. Eu vou ligar para alguém, saber que se fulano está bem, se fulano está bem de saúde. E sempre nos manter ativos. Porque a mente vazia é morada de erva daninha. E a gente não tem que se levar pelo pessimismo, não. Entendeu? Porque o pessimismo, o desânimo pode ser um degrau para a depressão. Entendeu? Então a gente tem que ficar atenta às coisas. E levando em consideração também que tem muitos irmãos que não querem ver o nosso progresso, que podem incutir determinado tipo de pensamento e que a gente tem que estar vigilante e perceber aqueles pensamentos que são nossos, aqueles pensamentos que são dos bons espíritos e aqueles pensamentos que são de irmãos equivocados, que vão nos induzir o quê? A ser pessimista, ao desânimo, à amargura, à tédio, a ficar lembrando de coisas negativas. E a gente tem que prestar atenção. A oportunidade que a gente tem agora na reencarnação, com essa reencarnação é valiosa. Então você que está me ouvindo tem que lembrar o seguinte: nenhuma encarnação será igual a essa. Essa que nós estamos vivendo é a única. Porque a próxima será completamente diferente dessa. Nós só vamos aproveitar tudo aquilo que nós fizemos nessa reencarnação. De bom e de ruim. Nós vamos carregar nossa mala. Para lá e para cá, para lá e para cá. Então vamos tirar da nossa mala o pessimismo, o desânimo, a amargura e o tédio. E colocar nessa mala a alegria, as conquistas, né?
as nossas boas ações, os nossos bons pensamentos e tudo que a gente puder fazer para sair vitorioso dessa encarnação. Para quando chegarmos à nossa pátria verdadeira, a gente chegar como vitorioso, porque lá nós deixamos a nossa verdadeira família. A nossa família não é essa que nós estamos vivendo. Essa família na qual nós estamos inserida são instrumentos para o nosso progresso. São aqueles irmãos que nós prejudicamos no passado e que voltam na condição de pai, de mãe, de filho, de avô, de avó, de sogro, de sogra, para que a gente possa, através dele, nos melhorarmos. Aceitar o outro como o outro é, sem impor condições. Sem impor condições, mas amando verdadeiramente aqueles que atravessam o nosso caminho. A reencarnação é uma lei natural. Todos nós precisamos reencarnar tantas quantas forem necessárias para o nosso crescimento. Entendeu? Então, abençoado seja a oportunidade que nós temos de aqui estar. E abençoada seja a oportunidade que vocês desta casa estão me dando para falar de um assunto. Um assunto que muito é batido, um assunto interessante também. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê sobre a reencarnação, mais a gente aprende. E a gente aprende também a valorizar a vida. Que a vida é importante. Esta vida que nós estamos é aquela que necessitamos para a nossa evolução. Então vamos amar cada vez mais e servir cada vez melhor. Curar as nossas mazelas e as nossas feridas através do trabalho, ajudando e semeando o bem por onde a gente passar. Tá certo? Então, meus amigos, nós não sabemos qual é a próxima estação que a gente vai ficar. Agora, de uma coisa nós podemos ter certeza. Cada um de nós estamos na fila. E se eu dissesse agora para você, olhe, você vai embora amanhã. E aí, você faria o quê? Então, nosso irmão, Martim Lutero, ele nos diz que não sei por quais caminhos Deus me guia, mas conheço bem o meu guia. E quem é o guia e modelo da humanidade? É Jesus. Então, quem foi que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Então, procuremos seguir as orientações dadas pelo nosso Divino Mestre, procurando aproveitar as oportunidades para nos tornarmos pessoas melhores e servir cada vez mais na seara do bem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus abençoe cada irmão desse que frequenta esta instituição e que agora virtualmente estamos nos encontrando, tá? E rogando a Jesus que nos cure, nos ajude a nos curar do nosso egoísmo, nos curar do nosso orgulho, nos curar das coisas que podem nos levar à queda. Mas depende de nós, no uso adequado, no uso certo do nosso livre-arbítrio. Que Jesus nos abençoe. Fique com Deus, viu? Muita luz e muita paz no coração de todos vocês, tá?